Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahua. Bem, voltando para mais um vídeo da Fala Falando da Palavra, hoje vamos falar sobre uma passagem que é muito tirada de contexto pelos anomistas, aqueles que não querem seguir a lei, e não só isso, mas como se não bastasse negar a lei, eles querem negar todo o testemunho da antiga aliança, que é a famosa passagem de 2 Coríntios 3. A famosa passagem que os anomistas adoram dizer, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Falam isso como se isso fosse contra a lei, contra os mandamentos, contra a vida de santidade. E muitas vezes até usado para incentivar você a não estudar a Bíblia, por quê? Porque alguns dizem que se você estuda demais, você perde a conexão espiritual com o Pai. Olha que coisa ridícula. Eu já ouvi gente falar isso, tá? Mas vamos colocar vamos colocar isso aqui no seu devido lugar. E já vou adiantando. Esse vídeo vai fazer algumas pessoas chorarem. Já tô avisando. Porque a verdade, ela não incomoda aqueles que amam, estão em busca dela, mas aqueles que a negam. Então vamos lá. Eu vou fazer uma análise hermenêutica e uma exegese bem basiquinha desse capítulo, só para a gente entender o que Paulo quer dizer. E já vamos aproveitar que esse aqui vai ser um novo recomeço daquela série refutando o anomismo. Porque eu acabei deletando aquele outro vídeo porque ele não saiu num contexto muito legal. Eu creio que ele não saiu num momento legal. Então, para começar com o pé direito, eu ia falar esquerdo, gente, pelo amor de Deus. Para começar com o pé esquerdo, vamos falar de uma das passagens mais tirada de contexto. Então, eu já peço que você deixe o seu like, comente aqui para engajar e ative o sininho das notificações, porque o YouTube, ele às vezes é meio bugado e não entrega os vídeos mesmo com o sinal, a inscrição. Então, eu sempre fique de olho nas notificações, tá bom? É isso, então vamos ler a Bíblia. Vamos ler agora. Vamos lá. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros, ou de vós? Ou seja, Paulo já está introduzindo um assunto bem importante. Porque na igreja de Corinto existia um problema de que os coríntios eles eram meio segregados, digamos assim. Alguns ouviam apenas as cartas de Paulo, outros ouviam apenas os ensinos de Apolo, outros os ensinos de Pedro. Isso dá muito abordado principalmente na primeira carta, que na verdade é uma 2 Coríntios. Sim, ao que dá a entender, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas aos coríntios, só que infelizmente só 2 sobreviveram. Mas eu faço um vídeo falando sobre isso no vídeo sobre os livros perdidos das escrituras. Mas vamos continuar. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, nós somos uma carta viva, ou seja, o que é a carta viva? O testemunho, a aparência, as falas, o comportamento do crente regenerado, estando já manifestos como a carta do Messias, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Criador vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, por intermédio de Yahushua, que temos tal confiança no Criador, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma. Ou seja, Paulo já está falando algo que eu já venho batendo aqui no canal e praticamente todos os crentes genuínos falam, que nós por nós mesmos não somos capazes de guardar a lei da forma correta e não somos capazes de alcançar a salvação. Aqui, ó, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Criador, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Agora vamos ler o que significa. Agora vem a famosa passagem que os anomistas e os que são contra o estudo adoram usar. Não da letra, mas do espírito.
Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Pronto. Agora vem aqui essa passagem que os anomistas adoram usar para dizer: tá vendo? Nós não podemos guardar mandamentos, porque se nós guardarmos os mandamentos da Torá, estaríamos seguindo a letra. Ou também aqueles que dizem: tá vendo? O estudo da letra mata a ação do espírito. Isso é principalmente de neopentecostais que gostam de usar esse argumento. Mas não é isso que o contexto está dizendo, gente. Qual é o contraste que Paulo está dizendo? Porque o Espírito, aqui ó, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Criador. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Ou seja, ele está falando que a transformação é interna, não externa. Não começa de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E o que ele quer dizer? Então, Luca, o que ele quer dizer com a letra mata, mas o espírito vivifica? Porque como Paulo vai dizer em outras cartas, e o testemunho da própria Taná já explica, não é o cumprimento externo dos mandamentos que vai te salvar, ou que vai produzir frutos de salvação. Porque a lei, ela não tem o poder de salvar, porque ela nunca foi dada com o propósito de salvar o povo, e sim manter o povo em um código de santidade. Lembre-se daquele vídeo que eu fiz sobre o entendimento da salvação versus o processo de santificação. A lei, ela foi dada para que o crente fosse indo se purificando e se santificando com o passar do tempo. Então, não dá para você dizer que essa carta... Então, não podemos misturar os conceitos aqui. Não é um extremo, não é outro. É equilíbrio. Então, quando Paulo está dizendo que a letra mata, o que quer dizer? Apenas a questão externa da lei. Apenas a letra da lei mata. Mas é o espírito da lei que te salva. O que é o espírito da lei? O cumprimento do coração. O espírito, o entendimento dos princípios. Nossa, tô babando aqui. O entendimento dos princípios da letra. Eu vou dar um exemplo na própria Taná para exemplificar isso aqui. Mas vamos lá. Esse seu ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do Espírito? Ou seja, o que Paulo está dizendo que o ministério... Por que Paulo chama o ministério da antiga aliança de ministério da morte? Porque foi como eu expliquei. A letra da lei, ela mata a gente, porque a lei em si, ela não tem poder de vivificar o crente, porque a lei, como eu expliquei, ela não foi dada com esse propósito. O que salva o crente é a graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom do Criador. Efésios 2, 8 e 9. Então, por que ele chama de ministério da morte? Porque justamente ela não produz a vivificação, que só o Espírito produz. Quanto mais, ou seja, Paulo está comparando a glória, é a glória das duas alianças que está sendo comparada, não o que se deve, como se deve proceder. Então vamos lá. Porque se o ministério da condenação foi glória, ou seja, ele ainda exalta a antiga aliança, porque o ministério que produz morte tinha glória. Muito maior é o ministério da justiça, porque na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual excelente glória, porque se o que se desvanecer teve sua glória, muito mais o que tem a glória que é permanente. O que ele quer dizer? Ou seja, se o entendimento da letra ele tinha glória, imagina agora que a letra está escrita no nosso coração. Imagina agora que os mandamentos estão escritos no nosso coração. Terá muito mais glória, terá muito mais entendimento, terá verdadeiros frutos de salvação. No entanto, isso não significa que o cumprimento não deve ser externo. Tem que ter o equilíbrio entre o interior e o exterior. Mas eu falo sobre isso depois. Onde há o Espírito do Criador, aí a liberdade. É outra passagem que as pessoas adoram tirar de contexto para dizer: tá vendo? Aonde o Espírito do Criador está, aí a liberdade. Então eu posso fazer o que quiser.
Ai, meu Deus do céu. As pessoas acham que o conceito de liberdade defendido na escritura é o mesmo conceito de libertinagem defendido na sociedade moderna, que faça o que tu queres, que há de ser tudo da lei, porque o amor é o cumprimento da lei. Aleister Crowley. Esse é um conceito ocultista, tá? Só para vocês saberem. Não, cara. Não, gente. Quando Paulo, esse conceito de liberdade, existem três liberdades. A liberdade ela é dividida em três sentidos na escritura. Primeiro, a liberdade do pecado, ou seja, você não é mais escravo do pecado. A liberdade do cumprimento da letra da lei, ou seja, o cumprimento externo, mas que não produz a salvação. E a liberdade do espírito, que é essa liberdade que vai ser abordada agora. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos com muita ousadia no falar, porque e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Por quê? Porque os filhos de Israel não podiam olhar para Moisés, porque a glória do Criador estava sobre a sua face. Sério, gênio, o texto está dizendo isso. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que quando o Criador ele se manifestou por intermédio de Moisés, ainda era uma questão externa, ainda era uma questão mais externa, uma questão mais visual apenas. Que é importante, é muito importante, mas os israelitas até aquele momento não haviam compreendido que a graça, foi mediante a graça que eles receberam a lei. Por quê? Porque antes do povo de Israel receber os mandamentos, o Criador foi lá e os resgatou da terra do Egito. É um paralelo com o nosso, que o Egito representa o mundo e o povo de Israel representa a igreja. Ou seja, o Criador foi lá e resgatou o seu povo do mundo. É muito interessante isso, gente. E as pessoas perdem essa nuance por causa desse preconceito estúpido e que não faz o menor sentido contra a Taná. Mas, vamos continuar aqui. Aqui, ó. Mas os sentidos deles se embotaram. Por quê? Pois até hoje, os dias de hoje, ou seja, dias de hoje daquele tempo, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes tendo revelado que em Cristo é removido. O que é removido? Que em outras traduções isso aqui vai estar escrito. E até hoje, quando fazem a leitura da lição do Antigo Testamento, o véu ainda está sobre eles, o qual por Cristo foi abolido, ou seja, até a tradução ajuda a contribuir para o anomismo. Para vocês verem que a interpretação bíblica e a leitura bíblica não pode depender apenas da versão aportuguesada. Depende de interpretação, de lógica. Muitas vezes você vai entender a escritura não é através de métodos teológicos. Você vai entender apenas pela simples capacidade de raciocínio lógico. Entender, peraí, se o Messias diz que a lei não foi abolida e a lei não será abolida até que tudo se cumpra, e muitas coisas ainda não se cumpriram, então Paulo, obviamente, não pode estar falando que a antiga aliança foi abolida, no sentido de purificação, no sentido de guardar mandamentos, essas coisas. Mas o entendimento, sim, pode ter sido mudado, ou melhor, aprofundado. Não foi mudado, foi aprofundado. O mesmo véu permanece. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, quando algum deles se converte ao Criador, o véu lhe é retirado. Por que Paulo usa o véu como exemplo? Agora vamos dar uma aulinha de história da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, existia o tabernáculo físico, que, para quem não sabe, representa o corpo do Cordeiro. Ele representa o corpo do Messias. E dentro desse corpo, desse tabernáculo, existia a Arca da Aliança. Só que somente o sacerdote poderia ter acesso à Arca da Aliança. Porque na frente dessa, imagina aqui, ó. Imagina que a Arca da Aliança está aqui. Aqui na frente da Arca da Aliança existia um véu que protegia a Arca da Aliança.
a Arca da Aliança era a representação física da manifestação do Criador. Então, quando um sacerdote ia ter contato com o Criador, ele tinha que, somente o sacerdote poderia ultrapassar esse véu que atrás desse véu representava o Criador. Então, quando é dito que o véu ainda está posto sobre os nossos corações, quando é lido Moisés, ele está querendo dizer que até hoje, quando a gente não é convertido do coração, ou seja, a gente não aceita o Messias como nosso único e grande Salvador, o véu está posto, ou seja, nós não temos acesso ao Criador. Ou seja, Moisés, ele não está sendo usado de maneira negativa. Ele só está explicando uma coisa que, ele só está explicando uma prefiguração que foi feita na antiga aliança e se cumpriu na nova, que no caso, nós agora temos acesso direto ao Criador mediante o sacrifício do Messias. É só isso, gente. Ou seja, o véu do templo se rasgou. Ou seja, agora todos podem ter acesso ao Criador. Porque agora já não existe mais separação, que vai ser reforçado em Efésios 2,15. Que eu vou fazer um vídeo também nessa série de refutando o anomismo. Então, quando porém algum deles se converte, o véu lhe é retirado. Ou seja, aquilo que impedia de você chegar ao Criador, agora não existe mais. Agora você tem livre acesso ao Criador mediante o sacrifício do Messias. Isso não tem nada a ver com a lição da antiga aliança. Isso não tem nada a ver com os mandamentos. Isso não tem nada a ver com purificação. Isso não tem nada a ver com santificação. Isso tem a ver com o entendimento da salvação. É simples. Não é difícil de entender. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E essa liberdade é do quê? A liberdade de cumprir os mandamentos apenas pela letra. Agora temos a liberdade, somos livres do sistema religioso, somos livres da religião do mérito. Agora estamos na plenitude da graça, que nos possibilita de viver verdadeiramente o Evangelho, de guardar a lei. Porque não somos mais escravos do pecado, somos escravos do Messias. Nós fazemos o que o Messias fez. Acordem, pessoal, acordem, igreja. Continuando. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Criador, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Pronto. Agora está dizendo o quê? Que agora nós cumprimos os mandamentos por aqui e são refletidos no exterior. Porque, vamos lá. Para vocês entenderem o que é o sentido da letra mata, eu vou pegar uma passagem que para ilustrar isso aqui. Vamos abrir em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Cadê? Êxodo 23. Cadê? Êxodo capítulo 23, versículo. Cadê? Êxodo 23. Aqui. Êxodo capítulo 23, versículo 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carne o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo a erguê-lo. Então, o que é a leitura da letra da lei? Porque, por exemplo, se alguém que era o que os fariseus costumavam fazer, estão vendo? Aqui está escrito que se eu não encontrar o boi do meu inimigo ou o seu jumento, eu não devo ajudá-lo, porque aqui está escrito: só reconduzirá se tiver o boi ou o jumento. Caso contrário, eu não preciso ajudar o meu inimigo. Eu não preciso amar o meu inimigo, porque é o que está escrito. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que o Criador, ele deu esse mandamento para ser cumprido apenas pela letra? Ou neste versículo está contido um princípio de amarás o teu inimigo, fazer o que é certo acima da vingança pessoal? Porque fazer o que é certo é uma questão de virtude, é uma questão de princípios, não é uma questão de contexto.
não é uma questão de vontade, não é uma questão do outro, é uma questão de você, é uma questão do fruto, é o fruto daquele que é genuinamente convertido. Porque é isso, aqui o princípio por trás desse mandamento, ou seja, o espírito que vivifica, o espírito que faz você cumprir a lei da forma verdadeira o espírito amarás o teu inimigo, faça o bem, mesmo que seja uma pessoa que te aborrece, haja conforme a palavra, haja conforme o princípio da bondade. A letra é apenas uma forma da gente entender um princípio maior. Outro exemplo também, outro exemplo, que eu vou fazer um vídeo mais completinho sobre ele, inclusive de testemunho, mas ele também nos ajuda a entender essa questão dos princípios. Levítico 19, 22, 19 e 19. Cadê? Levítico 19, 19. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás duas sementes de duas espécies. Não usarás roupas de dois estofos. Agora, por exemplo, entendeu? Agora, isso aqui é um mandamento isso aqui é um mandamento que vai além do físico. Esse mandamento aqui, ele é tão carregado de simbolismos, de significados, de ensinos que as pessoas se deixam perder porque fazem uma leitura superficial ou dizem que foi simplesmente abolido. O que o Criador está querendo dizer com não permitirás que se ajuntem espécies diversas no teu campo, duas sementes e a questão das sementes? Ele está ensinando que nós não devemos nos misturar com o mundo, não se mistura a luz com as trevas, não se mistura água doce com água salgada, porque isso aqui é abominável. Eu não sei se você eu creio que a maioria aqui não mora no campo, mas quando você planta duas sementes de espécies diferentes no mesmo solo, o solo se torna infértil, porque vai haver uma competição entre as duas sementes, que por questão de recursos e questão de nutrientes, o que vai fazer o quê? Que uma semente sufoque a outra. Inclusive o Messias usa essa analogia na passagem do semeador. E não só isso, não somente isso. Lembram daquela passagem de Êxodo que eu acabei de ler? O Messias, ele vai citar algo, ele vai fazer uma alusão a essa passagem aqui, ó. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que está errado. Na Torá não está escrito que nós devemos odiar o nosso inimigo. Então assim, o que está escrito aqui, ó. Eu, porém, vos digo que amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que isso significa? O que isso significa? Significa que o Messias está aprofundando um ensino que já estava na Torá. Esse ensino já estava na lei, mas os fariseus e os religiosos estavam interpretando apenas a letra, porque eles ficaram arrogantes, porque eles começaram a achar que pelo fato de serem o povo escolhido, eles não precisavam ter uma intimidade maior. Eles esqueceram os ensinos da Torá, que já estavam contidos nela. Inclusive, o Messias, ele está fazendo uma alusão àquele versículo de Êxodo, porque aquele versículo de Êxodo bate exatamente com o que isso falou. Que o que o Messias acabou de falar, você tem que ajudar e amar o seu inimigo, porque isso reflete o caráter do Criador. Não é uma questão de religiosidade, até porque esse termo nem existia na época. É uma questão de princípios, porque isso reflete o caráter do Altíssimo. Olha as nuances que as pessoas perdem por achar que é uma coisa ou outra. Pessoal, quando vocês ouvirem alguém falar contra a Torá, lembre-se do que estamos falando. O que houve foi uma mudança no entendimento. Mas não que a lei foi abolida, pelo contrário, ela está escrita aqui agora. Porque é como dizem, porque é como também, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, mas só adiantando um pouco, o que o Messias sempre criticou os fariseus nunca foi a purificação externa, mas sempre foi a hipocrisia interna. Temos que ser limpos por dentro e por fora, porque se você é limpo por dentro, mas podre por fora,
você é anomista. Se você é limpo por fora, mas podre por dentro, você é hipócrita. Ou seja, o equilíbrio é necessário para a vida de um crente. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que essa palavra entre no coração de vocês. Porque ultimamente nós estamos vivendo num mundo extremo. O extremo de um lado, extremo de um outro. E lembre-se, a porta é estreita. Ela é reta. Nem um lado, nem o outro. Apenas aqui, ó. Foque na leitura singular da Bíblia. A leitura da Bíblia é singular. Não é antiga aliança versus nova aliança. É tudo um complemento. E é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com o Criador. Na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Até mais tarde.